Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nossa situação financeira não estava boa. Meu marido estava cheio de dívidas. Eu, sinceramente, não sabia como é que ele tinha chegado naquela situação. Na verdade, acho que nem mesmo ele sabia. Para se ter uma ideia, ele tinha pego um dinheiro até com a agiota. Não era muito, mas de todo modo, todo final de mês, aquele sujeito estava ali, né, na nossa porta, cobrando pelo menos o dinheiro referente aos juros. E pensar que a gente vivia tão bem. Eu trabalhava fora, ajudava nas despesas de casa, só que, repito, de repente tudo desandou. Quem estava pagando o pato eram as nossas duas filhas, coitadas, que estavam sendo privadas de muita coisa. Meu sogro era bem de vida, só que ele não aguentava mais nem escutar o Augusto pedindo dinheiro, né? Bastava meu marido entrar no assunto e ele já retrucava. Mas de novo, filho, você nem pagou ainda o que pegou emprestado? Dinheiro não dá em árvore não, viu? Eu queria saber em que você gasta tanto dinheiro. Repito, o seu Cícero era bem de vida. Estava aposentado, devia ter um bom dinheiro guardado no banco, sem contar que tinha pelo menos 8 casinhas em seu nome que ela alugava. O Augusto vivia reclamando dele. Chamava o pai de pão duro. Só que, verdade seja dita, né? Meu sogro já tinha ajudado a gente demais. A casa em que a gente morava, por exemplo, tinha sido presente dele. De certo modo, eu até entendia o lado do velho quando ele se negava a emprestar dinheiro pro filho. Ele queria ver o Augusto, sei lá, se arranjando na vida, tomando jeito. E, sobretudo, não gastando dinheiro que não tinha, que era uma mania que meu marido sempre teve. Queria que ele fosse mais responsável. Não é o que todo pai quer do filho? Então. Mas meu marido, no entanto, em vez de agir dessa forma, ficava assumindo dívidas e depois empurrando para os outros pagarem, como já tinha feito tantas vezes. Um dia, tentando nos ajudar, meu sogro apareceu em casa com aquela proposta. Então, Augusto, desocupou uma das casas que eu tenho lá no terreno. Você não quer se mudar para lá com a tua família? Me mudar para lá? Mas como? De que jeito, pai? É a nossa casa. Então, se vocês se mudarem para lá, a gente aluga essa aqui, né? Aí o dinheiro que entrar fica para vocês. E aí, à medida que o dinheiro for entrando, você vai pagando o que me deve e começa uma vida nova. Eu estava assim um pouco distante. Mas como eles estavam falando relativamente alto, escutei tudo. E para ser sincero, sabe, não gostei da proposta. Não gostei. Só de imaginar em sair ali da nossa casa, sabe, me deu um aperto no peito. Ainda menos para morar numa das casas do meu sogro. Não que eu desmereça as casas dele, mas é que aquelas casas que ele tinha lá no terreno eram pequenas, todas assim, praticamente grudadas uma na outra. Os quintais não tinham nem divisória, não tinha muro, tinha nada. Era tudo uma coisa só. Não gostei. Até porque, puxa vida, nossa casa era relativamente grande. Tinha um quintal espaçoso, sem contar que lá a gente não teria nenhuma privacidade. Era um terreno grande, esse que o meu sogro possuía, mas é como eu já disse, ele tinha construído ali naquele terrenão 8 casas de aluguel, uma muito perto da outra. Depois o Augusto veio conversar comigo, e apesar de ele também não ter gostado muito da ideia, me fez perceber que talvez fosse a nossa única saída. Segundo ele, seu pai não ia cobrar aluguel da gente, nem luz, nem água, e de mais a mais, seria só por uns tempos, né? Até a gente juntar um dinheiro com o aluguel que íamos receber, para ele poder pagar o que devia. Depois, poderíamos voltar para nossa casa numa boa. Bom, fazer o quê, né? Me deu uma dorzinha no coração deixar nossa casa, mas pelo jeito, era mesmo nossa única saída.
Nos mudamos num sábado. E na semana seguinte, nossa casa já estava alugada. Meu sogro resolveu tudo lá, com a mesma imobiliária que cuidava das casinhas dele, para a gente não ter que esquentar a cabeça. Olha, foi difícil me acostumar a morar naquele lugar. Repito, não é querer desmerecer, mas foi uma mudança assim radical. Era um lugar muito inferior àquele em que a gente estava acostumado. Até para estender roupa no varal era um sacrifício. Era tudo assim, improvisado. Nos primeiros dias, confesso, eu até chorei. Me bateu um desânimo. E tinha outro problema que eu não gostei, sabe? Uma coisa que me incomodou. Era um entra e sai de gente ali o tempo todo. A gente nem sabia quem era morador e quem não era. Só que sem alternativa, né? Fui tentando me acostumar. Pelo que eu tinha combinado com o meu marido, seria só 1 ano. Depois voltaríamos à nossa casa. A grana que a gente ia economizar com as despesas, né? Luz, água, sem contar o dinheiro do aluguel da nossa casa, tudo isso iríamos juntar e colocar no bolso. De modo que, convenhamos, né? No espaço de 1 ano, meu marido teria como pagar o que devia. Pelo menos foi o plano. Olha, demorei para fazer amizade ali com o pessoal. Até porque trabalhava fora. Saía bem cedo, chegava tarde. Mas aos poucos fui conhecendo a vizinhança. E tinha uma menina que também morava ali, que olha, sabe quando o santo não bate? Eu não simpatizei com essa menina. Desde a primeira vez que a vi, não fui com a cara dela. Sei lá por quê. Quer dizer, até sei. Primeiro, porque ela se vestia de um jeito assim bem vulgar. Vivia ali no terreno, andando para lá e para cá. E usando roupa assim, sabe, apertada. Roupa assim que, sabe, sei lá, eu acho que uma mulher tem que ter o mínimo de vergonha na cara, né? E eu falo menina, mas ela já devia ter uns 18, 19 anos. Uma cavalona. Desde a primeira vez que eu vi essa criatura, não sei explicar, mas não fui com a cara dela. E um dia, para complicar, peguei minha filha mais velha de conversinha com essa tal de Jennifer. Dei uma dura na minha filha. Falei que não queria mais vê-la de papo furado com aquela fulana. Sei lá, por conta do jeito escandaloso como ela se vestia. Seu modo vulgar de ser, eu... Sem contar que num domingo, eu preparando o almoço, aí fui fazer, não lembro exatamente o que ali na sala, quando vi que meu marido estava ali de pendurado na janela, olhando ali para fora, com o olho tão arregalado que nem piscava. Me aproximei, e ele estava tão distraído que nem notou a minha presença. Pensei comigo mesmo. Será que é quem eu estou pensando? Mas não deu outra. Não deu outra. Quem estava lá fora era ninguém menos do que a infeliz da Jennifer. Como sempre, usando roupa curta, colada no corpo. E meu marido olhando tão fixamente para ela, que ela chegou a me dar até uma coisa ruim. Me aproximei, ele ali distraído, e dei um beliscão. Perdeu alguma coisa lá fora, Augusto? Ele deu um pulo. Ai, Daniela, ficou louca? Doeu, viu? Ah, doeu, é? Era pra doer mesmo. E vai doer mais ainda se você continuar olhando aquela biscate lá fora, viu? O que foi? Tá interessado? Eu falei tão alto que acho que até a menina deve ter ouvido. Aliás, falei alto pra ela ouvir mesmo. Olha, não gostei, viu? Não gostei. Porque ele olhava para ela, sabe, com malícia, com olhar de interesse. E como se fosse pouco, eu notei que ela também estava olhando para a janela, sabe? Estavam flertando, na maior cara dura, bem debaixo do meu nariz. Ela, inclusive, na hora, deu aquele sorrisinho malicioso, assim, sabe? Como se estivesse... Bom, eu quase fui lá fora dar um beliscão nela também.
E depois desse episódio, e nem poderia ser diferente, eu e meu marido ficamos estremecidos. Passei o dia todo olhando para ele de cara feia. E se antes eu já tinha uma cisma com aquela Jennifer, bom, depois disso ficou ainda pior. E para complicar, sempre que a gente se via, ela ficava me olhando com aquela cara de deboche. Só eu sei a vontade que eu tinha de esganar a infeliz. Se o Augusto estivesse junto, parecia que ela fazia questão de encarar o meu marido, sabe? O fato é que por causa dessa mulher, meu casamento começou a balançar. Tudo bem, eu sei que era uma cisma, uma coisa que, enfim, podia até ser um ciúme infundado, mas eu não conseguia evitar e acabava brigando com Augusto. Eu não gostava nem que ele olhasse para ela. Aliás, olhar para quê? Quando ele estava em casa, o simples fato de ele ir para a janela já era motivo para a gente brigar. Porque para mim, se ele ia para a janela, era com uma só intenção, para ver aquela infeliz desfilando de roupa curta no terreno. Até que um dia, flagrei os dois conversando na maior intimidade. Estavam assim, bem próximos um do outro, e falavam e riam. Perdi a cabeça nesse dia. Armei o maior escândalo. Só não dei na cara daquela menina, porque ele me segurou e ela saiu de fininho. Mesmo assim, fiquei tão fula que peguei minhas filhas e fui lá para casa da minha irmã. A ideia era passar a noite lá, porque eu estava tão revoltada com meu marido que não queria nem olhar para a cara dele. Só que conversando com a minha irmã, ela me falou uma coisa que me deixou ainda mais nervosa do que eu já estava. Você pegou o Augusto conversando com essa menina e deixou ele lá sozinho com ela, Daniel? Minha irmã, se for para ele fazer coisa errada, agora mesmo que ele vai aproveitar. Olha, se eu fosse você, ficaria esperto, viu? Não deixaria o caminho livre assim. Na verdade, o que eu pensei foi que ele iria atrás de mim. Só que isso não aconteceu. Deu 9 horas da noite, 10, 10:30, e nada desse homem aparecer. O que eu fiz? Deixei as meninas ali dormindo, peguei o carro do meu cunhado emprestado e voltei lá para casa. Só que para minha surpresa, adivinha? Não tinha ninguém. O safado não estava em casa, tinha saído. Nem o seu carro estava ali no espaço do terreno reservado para a garagem. Liguei para o seu celular, só deu desligado. Olha, ninguém queira saber o estado em que eu fiquei. Ainda fiquei ali esperando um monte para ver se ele aparecia. Só que nem sinal. Só de imaginar que ele pudesse estar com aquela infeliz, eu me virava do avesso. Ela também não estava em casa, porque eu fui bater lá na porta da casa dela e nem o seu irmão sabia onde que ela tinha ido. Jurei a mim mesma que esganar o Augusto quando visse de novo na minha frente, principalmente se ele estivesse acompanhado daquela infame. Acredite quem quiser, mas era quase 1h da manhã e ele ainda não tinha voltado. Sem alternativa, voltei para casa da minha irmã, até porque estava com o carro do meu cunhado. Passei a noite toda em claro, pensando nas piores coisas. No dia seguinte, eu estava cedinho de volta à nossa casa e nem sinal do meu marido. Ou seja, ele nem tinha passado a noite ali. Só Deus para saber como eu fiquei. E o detalhe, o celular continuava desligado. Ele só foi dar as caras depois do meio-dia. Entrou pela porta com aquela cara lambida. Onde você passou a noite, Augusto? Com a voz assim meio sumida, ele falou que tinha ido dormir na casa do pai. Tem certeza que você dormiu na casa do teu pai? Você não está mentindo para mim? Ele só balançou a cabeça e não respondeu.
Aí perguntou das meninas. Depois tivemos uma longa conversa. Ele jurou que não tinha feito nada de errado, que no dia anterior só estava mesmo conversando com aquela menina e que eu tinha surtado do nada, à toa. Eu até liguei para o meu sogro para confirmar se o Augusto tinha mesmo dormido lá. E meu sogro confirmou. E quer saber? Foi só por isso que eu resolvi dar um voto de confiança para o meu marido. E botar uma pedra em cima desse episódio. Só que deixei bem claro para ele que nunca mais queria vê-lo conversando com aquela criatura. E avisei. Próxima vez, eu não vou só ficar indo procurar ajuda com a minha irmã, não, viu? Da próxima vez, eu vou e não volto. Se é isso que você pensa do nosso casamento, se você não dá bola, eu também não vou dar. Ele não fez nenhum comentário. Só que, não sei, viu? Não sei. A dúvida é uma coisa que acaba com a gente. A suspeita é uma coisa que rebenta a gente por dentro. E eu digo isso porque desde esse dia eu senti uma mudança muito grande no jeito do Augusto. Sabe, ele começou a viver distraído, cabeça no mundo da lua. Você sente quando a pessoa muda. Quase não conversava comigo. Era eu que tinha de ficar puxando assunto. Até na cama aparecia outra pessoa. Até que um dia, passei na escola, peguei minha filha caçula e fui para casa. Minha filha mais velha costumava ir e voltar sozinha da escola. Chegava um pouco mais tarde. Assim que abri a porta, vi que tinha uma folha de caderno no chão. Alguém devia ter colocado aquela folha por debaixo do vão da porta, porque parecia ser assim um bilhete. Peguei aquele papel na mão e quase caí dura quando li o que estava escrito. E nem podia ser diferente. Teu marido está te traindo. Se quiser pegá-lo no flagra, eles costumam ficar juntos dentro do carro, atrás do terreno do sacolão. Era um bilhete anônimo. Eu comecei a tremer, a suar frio, porque a imagem daquela menina me veio à mente assim na mesma hora. Apesar do baque, procurei manter o sangue frio. Dobrei aquela folha, guardei e comecei a investigar. Nem mesmo eu sei como consegui manter o controle e não esfreguei aquele papel na cara do Augusto quando ele chegou da rua. Durante 4 dias, desde que recebi aquele bilhete, eu esperava minha filha mais velha chegar da aula, a deixava ali cuidando da irmã e ia até aquele maldito terreno que ficava atrás do sacolão. Num primeiro dia, fiquei lá escondida atrás de uma árvore, feito uma idiota, até 8 e pouco da noite. Não vi nada. Nem o sinal do Augusto ou daquela biscate. Nem do carro dele. No terceiro e segundo dias, a mesma coisa. No terceiro, inclusive, fiquei até um pouco mais tarde, até que no 4º dia, eu ali já meio desanimada, já achando que estava fazendo papel de idiota, de tonta, eis que vi o carro dele passando ali perto de onde eu estava e parando alguns metros adiante. Olha, não sei como ele não me viu. Meu coração disparou. Tentei me recompor. Embora o coração estivesse sacudindo no peito, esperei mais um pouco, fui me esgueirando pelo terreno, até que cheguei do lado do carro do safado. Dava para ver nitidamente que tinha 2 pessoas ali dentro. E quando botei a cara na janela, dei o flagra. Como eu tanto temia, quem estava ali com ele era ninguém menos do
do que aquela infame, a tal de Jennifer, a vadia. Eu sabia que era ela, mas eu sabia, eu tinha certeza. Os dois estavam atracados um no outro. Lembro que abri a porta daquele carro e grudei no cabelo daquela infeliz. Atirei ali de dentro com tudo. Assim que ela caiu no chão, pulei em cima, bati tanto, puxei tanto o cabelo, apanhei também, não nego, mas fiz um estrago na cara dela. Quase a deixei pelada ali na rua. Porque a sua blusa, por exemplo, que eu peguei assim com as duas mãos, eu rasguei toda. E o covarde, o bonitão, em vez de tentar apartar a briga, ligou o carro e tratou de sair dali rápido, enquanto eu me engalfiava com a sua amante. Um desconhecido que passava ali pela rua, é que no fim acabou dando um jeito de nos separar. Depois que voltei para casa, fiquei ali esperando meu marido para acertar as contas com ele, só que nada. Celular desligado. Meu sogro também não sabia dele. Acho que não preciso nem dizer que foi o fim do nosso casamento. Quando finalmente tivemos uma conversa, por mais que eu tivesse lhe dado a chance de tentar te explicar, ele não abriu a boca. Aliás, não me olhou nos olhos. E quando eu falo chance de explicar, é coisa de mulher sem vergonha, né? Porque eu, mais do que ninguém, sabia que não havia nada para explicar. Eu tinha visto tudo com os meus olhos. Antes de arrumar minhas coisas, ir embora daquela casa com as minhas filhas, eu ainda fui bater na porta da casa daquela ordinária. Conversei com a mãe dela, falei um monte. Contei tudo o que tinha acontecido. Mas a mulher também não abriu a boca. Sei lá. Parecia até que não estava nem aí. Ou então, que aprovava o comportamento da filha, né? Uma dessas, já devia até saber que ele andava de casa com meu marido. Voltei para casa da minha irmã. Mas depois conversei com o seu Cícero. E ele ficou indignado com o Augusto, quando soube de tudo. Deixei bem claro que pro meu marido eu não voltava mais, que não o perdoaria jamais depois do que ele tinha sido capaz de fazer. Para minha surpresa, meu sogro alugou uma outra casa para mim e minhas filhas ali mesmo no bairro, só que um pouco mais afastado. Aí contratou um pequeno caminhão e foi lá buscar minha mudança, deixando o Augusto simplesmente sem nada dentro de casa. Chegou a falar que para ele, sabe, aquele tipo de comportamento não é de homem. Isso ele disse pro próprio filho. E ainda falou que o aluguel dessa nova casa seria por sua conta, que eu não precisaria me preocupar com nada. Sabe, apesar da boa vontade do meu sogro de tentar consertar as coisas, o estrago já estava feito. Olha como eu queria que meu marido tivesse a metade do caráter do pai, viu? A metade. 10% já era suficiente. Só que apesar da tentativa de ajuda dele, infelizmente, meu casamento foi desfeito. Tudo por conta daquela diaba e por conta da safadeza do meu marido, é claro, né? Me afundei numa tristeza tão grande, uma depressão tão profunda. E tudo ficou pior depois que eu soube que ele tinha assumido o romance com aquela infeliz. Sabe, eu saí e ela entrou no meu lugar. Ele já devia estar de casa com ela, né? Cabeça virada por ela. Porque nem tentou se acertar comigo. Não me procurou, não pediu perdão, nada. Ele a recolheu para dentro daquela casa, mesmo sem ter móvel nenhum ali dentro. Até onde eu soube, tinha apenas um colchão, onde eles passavam a noite. O resto, banho, comida, tudo, eles faziam ali na casa da mãe da infeliz. Se é esse tipo de vida que ele quer para si, o que eu posso fazer? De todo modo, não dá para esconder.
Sofro quando penso que tudo mudou quando nos mudamos ali para aquela casa. Tudo ruiu. Eu ainda o amo. Não posso mentir a mim mesmo. Mas fazer o que se ele jogou tudo pro alto para viver aquele romance inconsequente. A culpada foi aquele demônio em forma de gente que atravessou o nosso caminho e enfeitiçou meu marido, virou a cabeça dele. Porque desde então, tudo perdeu sentido, tudo perdeu a razão de ser. Olha, se não fossem as minhas filhas, acho que eu já teria sucumbido de tanta tristeza, de tanta solidão, de tanta amargura.